Já lá vão quase 6 séculos. O príncipe Dom Pedro escrevia ao seu irmão, o rei Dom Duarte, uma carta sobre os grandes problemas do reino: a demografia, o endividamento crónico da coroa e das pessoas e o estado da justiça. Era o viajante cosmopolita, melhor conselheiro do que político, a falar de coração para coração ao pensador melancólico, mas criativo, sobre problemas que são nossos de todos os tempos. E sobre justiça dizia: parece-me, senhor, que a justiça tem 2 partes. Uma é dar a cada um o que é seu, e a outra dar-lhe sem delonga. E ainda que eu cuide que ambas em vossa terra igualmente faleçam, da derradeira sou bem certo, e esta faz um grande dano em vossa terra, que a muitos feitos, aqueles que tarde vencem, ficam vencidos. As palavras falam por si e servem-nos de aviso histórico, mas não de consolação cívica. Revelam constantes do passado, convidam a ações no futuro. Excelências, o que penso da justiça em Portugal conhecem no Vossas Excelências repetido que aqui foi nos últimos anos. Em 2016, no início do mandato anterior, e porque a justiça já era uma prioridade urgente para a nossa democracia e uma prioridade largamente adiada, apelei a um pacto entre os protagonistas da justiça, convicto de que os protagonistas políticos dificilmente consensualizariam, naquelas circunstâncias, passos claros e rápidos. Em 2017, agradeci o pacto concluído entre magistrados judiciais e do Ministério Público, advogados, funcionários de justiça, solicitadores. É certo que, em muitos dos seus pontos, minimalista, mas revelando uma vontade louvável a não desperdiçar pelo universo político. Alguns dos traços mais relevantes acabariam por merecer acolhimento uns anos mais tarde, como os relativos ao Estatuto dos Magistrados Judiciais e ao Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Em alguns pontos, infelizmente, ainda à espera de desenvolvimento e regulamentação adequada. Noutras matérias, houve mudanças positivas, mesmo quando limitadas. Noutras ainda, nomeadamente não consensualizadas no pacto, como por exemplo as do combate menos disperso, tardio e consequente à corrupção em sentido amplo, permaneceram com inúmeras questões em aberto. Hoje, passado o primeiro ano do segundo mandato, e tal como imediatamente antes da irrupção da pandemia, que tudo ou quase tudo atingiu, tenho de reconhecer que ainda há muito por fazer, até porque os desafios se multiplicaram, não se desmultiplicaram. E nunca tive a ilusão de que se poderia terminar com todos os processos em atraso no espaço de um ano, como ouvi dizer na década de 90 a um representante governativo. A justiça tem o seu tempo, que não é o tempo da cada vez mais acelerada vida social, económica e política. Mas mesmo para o seu tempo, continua lenta demais. A lentidão revela que os recursos continuam a ser ou insuficientes ou pouco efetivos no seu uso. Essa lentidão, que é desigual, afeta em muitos casos o progresso económico e social do país e, sobretudo, a própria percepção da justiça pelos cidadãos. E, curiosamente, parece dar sinais de contaminar fórmulas alternativas de jurisdição, como a arbitral, aliás, caríssima para o cidadão comum. A percepção da justiça pelos cidadãos, que é muitas vezes injusta, por minorar o mérito e o trabalho de milhares de protagonistas e a sua dedicação à causa pública, acaba por ter efeitos que não podem ser ignorados, num tempo em que aquilo que parece ser se sobrepõe com frequência àquilo que é. E o que parece pesa imenso, e não é só assacável à comunicação social. A ideia de que ainda há uma justiça para os ricos e outra para os pobres. A exigência de maior comunicação e melhor comunicação por parte do Poder Judicial, incluindo aquela justiça que é menos mediática, mas não é menos relevante.
no plano civil, mas também no plano administrativo, no plano fiscal. Estes últimos objeto de sugestões da Associação Sindical dos Juízes. E ainda no plano criminal, no que não são os processos mais conhecidos e mais intensamente vividos pela comunidade. A preocupação crescente com a prevenção dos litígios ou da violação da lei, antes mesmo da intervenção dos tribunais. A concentração dos cidadãos num número preciso de casos processuais, generalizando o que sobre eles entendeu à justiça como um todo. A crónica queixa da violação do segredo de justiça, sem resultados visíveis, a não ser a crença de que os processos aparecem nos média por um fenómeno de iluminação vinda de outra galáxia. A tentação de fazer justiça na praça pública, porque a impaciência e a velocidade da opinião escrita e falada se contenta cada vez menos com esperas infindáveis e prefere julgar logo a ter de aguardar umas décadas. Estes são alguns dos efeitos da visão ou percepção de muitos portugueses. Injusta, admito que sim, muitas vezes, mas que não pode ser ignorada por nenhum de nós. Neste quadro, a justiça relacionada com o combate à corrupção ganha aos olhos da opinião pública uma ainda maior urgência coletiva e uma ainda maior dramatização, mais acentuada ainda na opinião publicada. Como responder a essa sensação de mal-estar social, de convicção de que a corrupção continuaria a estar imparável e de que quase tudo e quase todos sucumbiriam às suas tentações? Políticos, funcionários, magistrados, grupos empresariais, entidades associativas, cidadãos. Em tempos como este, cumpre manter cabeça fria e serena e agir consistentemente. Há leis já elaboradas ou alteradas para apertar a malha aos que surgem com património incompatível com rendimentos de cargos políticos ou públicos, ou para travar favores, preferências, empenhos afrontosos para a isenção cívica? Se não existem, que se façam, mas comedidamente, com ponderação, para serem eficazes. Se há, que se aplique essas leis, ainda que imperfeitas ou incompletas, testando o seu alcance e eficácia. Há falta de magistrados, apesar dos reajustamentos de estatuto. Há problemas no acesso, de que aqui falou, aliás, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Que se resolva esse problema, aí como noutras áreas carenciadas de recursos humanos. Há erros de percepção a esclarecer, com rigor e clareza, que se esclareça. Há que recordar que a justiça está sujeita ela própria ao juízo cidadão, como todos os poderes públicos, mas que ninguém se pode substituir ao poder judicial na administração da justiça, que se recorde sempre. Há que lembrar, por outro lado, que ninguém, mas mesmo ninguém, a democracia, está acima da lei, do Presidente da República aos cidadãos, passando por outros responsáveis políticos e magistrados, que se lembre também, sem cessar. Há antes e acima de tudo valores e princípios a reafirmar na conduta de servidores da causa pública, todos eles, em todas as áreas e setores, que se reafirme. E neste momento permitam-me que traga à colação o que é adequado recordar, até porque pode ter escapado à atenção de muitos portugueses. A Assembleia da República aprovou, na 24ª hora da sua última legislatura, há cerca de 6 meses, e aprovou, em muitos casos por unanimidade, um conjunto de diplomas contra a corrupção, indo até perto de matéria sensível que sempre considerei fundamental, de mais reforçado combate ao enriquecimento ilícito, mas que passe no juízo de apreciação do Tribunal Constitucional. Avançou com regras processuais preocupadas com processos criminais mais sensíveis e urgentes, que não podem sistematicamente esperar anos e anos. Algumas das regras atinentes a impedimentos suscitaram reparos a advogados, a juízes e ao próprio Conselho Superior da Magistratura. Espera-se para muito breve a superação dos obstáculos invocados
à efetivação da justiça, tendo sempre em atenção a garantia da imprescindível independência e isenção do decisor judicial. O Governo avançou com um novo mecanismo de combate à corrupção, que se espera seja verdadeiramente independente e que conjuga a sua atuação com o Tribunal de Contas. As magistraturas desejam e merecem mais e melhores meios. Numa palavra, podemos, se quisermos, tentar abrir uma nova fase em que a vontade de combater essa chaga não só permita multiplicar investigações, o que já começou a ocorrer no passado recente, como converter esperas de década e meia, 2 décadas, até uma decisão final, num tempo muitíssimo mais razoável em democracia. Excelências, a mais imperfeita das democracias é sempre mais justa do que a mais sofisticada das ditaduras. Democracias que se considerem perfeitas, não as há, nem nunca as houve. Ditaduras a julgarem-se perfeitas, houve muitas, quase todas, pelo menos no seu início. E isso não só não lhes deu eternidade, como não evitou os elevadíssimos custos de toda a ordem que acompanharam o seu percurso mais ou menos longo. Nós queremos uma muito melhor democracia, mas democracia. Não queremos aventuras ou seduções de democracias ditas iliberais, ou seja, ditaduras dissimuladas. Reafirmemos, pois, os valores e os princípios democráticos e pratiquemo-los efetivamente no dia-a-dia. Evitemos as condutas que enfraqueçam aqueles valores e princípios. Previnamos o seu desrespeito. Combatamos a sua violação. Reformemos a justiça onde e quando e como tal se revele necessário, sem messianismos, que são próprios de instituições débeis ou frágeis, mas com instituições fortes e prestigiadas. E, sobretudo, com cidadania exemplar. Ao fim e ao cabo, a justiça faz de uma realidade aparentemente muito simples, mas, na verdade, dificílima. O honesto é vivere, diz o piano. A honestidade pessoal e cívica de todos e de cada um de nós, sem a qual não nascerá nem crescerá espontaneamente a honestidade pessoal e cívica daqueles que escolhemos para ditarem o nosso destino coletivo. Eles são e serão sempre o nosso espelho. O espelho do nosso empenho ou o espelho do nosso fracasso. Eu persisto em acreditar que nós somos um povo visceralmente honesto. Não vejo razão para acreditar que esse povo honesto, sistematicamente, deixe de escolher pelo seu voto representantes honestos para cuidarem da pátria comum, para cuidarem de Portugal. Muito obrigado.